Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Estamos lendo o videobook, olha só, Pai Rico, Pai Pobre. Estamos no episódio 16 da série e eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, estou aqui me apresentando. Para você que não me conhece, que está chegando aqui agorinha, assim, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Tenho esse espaço aqui com a finalidade de ajudar você, mãe, você, pai, a educar o seu filho, a criar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa. E por acreditar que a educação de filhos é muito ampla, eu acredito também que a educação financeira, o despertar da inteligência financeira, faz parte também da educação de pais e filhos. E eu comecei com essa leitura, né, ao vivo, esses videobooks, para primeiramente incentivar meus filhos, para incentivar minha filha, caçula, Laurinha, que ganhou esse livro do pai dela e ainda não leu. E eu também sempre tive vontade de ler esse livro, por entender que a independência financeira é uma conquista que eu quero atingir, que eu ainda não atingi. Então eu estou convidando aqui os pais e as mães a virem comigo nessa trajetória. E já estamos aí com várias pessoas junto nesse caminho, está sendo muito legal. O pessoal deixa comentários e enfim. Então hoje eu vou concluir provavelmente o capítulo 5, né? Só para resumir, assim, para quem tá chegando aqui primeiro, né? Nunca viu outros episódios. Esse é o episódio 16 e eu deixei salvo, deixei gravado aqui no meu feed do Instagram os outros episódios e deixei também salvo no meu canal do YouTube os episódios para vocês conferirem e também para vocês poderem acompanhar quando tiverem tempo, não somente ao vivo, né? Então, esse livro é um best-seller, né? O autor, o Robert, deixa eu mostrar aqui de novo, o Robert Kiyosaki, né? Ele lançou esse livro no ano de 2000 e ele é americano, ele nasceu no Havaí, mas ele tem origens japonesas. E ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã e quando ele retornou, ele se tornou empreendedor e escrevendo esse primeiro livro que deu origem à obra Pai Rico, Pai Pobre. E até vou colocar aqui nos comentários, ó. Vou colocar aqui nos comentários o título da nossa live de hoje aqui. Eu não tinha colocado, eu gosto de colocar o título, porque daí o pessoal, né, que vê, vou fixar comentário. Gente, vocês viram que eu tô aqui na rua hoje, no meu pátio. Ai, na rede, hoje é sexta-feira, dá um clima assim, né, tipo mais descontraído e tem um solzinho gostoso. Então, gente, ele iniciou essa obra, Pai Rico, Pai Pobre, e com a finalidade de despertar a inteligência financeira nas pessoas e nos filhos também, né? E essa obra, ela originou 18 livros. E esses 18 livros já venderam 26 milhões de cópias. Então, assim, é muita coisa, né, gente? Muito legal mesmo. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui, então, a leitura Vou continuar a leitura do capítulo 5. E a leitura de ontem, gente, olha que interessante. Ele disse assim, ó. Ele disse que ele gosta de dar exemplos dos negócios financeiros que ele fez na vida dele, porque o Robert, ele começou a ler esse livro, ele começou a narrar a vida dele com 9 anos.
E aí, com 9 anos, ele começou a despertar, a ter uma vontade de ficar rico. Então, ele e o amigo, o Mike, tinham essa vontade de ficar rico. E o pai pobre, né, que o pai biológico do Robert Kiyosaki é o que chama no livro de pai pobre. E o pai pobre sempre incentivava ele a estudar muito, a conseguir um bom emprego. E aí, quando ele disse, pai, eu quero ficar rico, ele disse, olha, ficar rico tem que falar com o pai do Mike, que já está construindo um império. E o pai pobre tinha consciência que ele não tinha proficiência financeira, que ele não sabia lidar com o dinheiro dele. Então, isso foi uma coisa muito legal, porque o pai rico, ele tinha um bom salário, ele tinha faculdade, se não me engano ele tinha mestrado, então ele tinha um bom cargo na empresa, mas eu acho que ele era funcionário público também, mas ele não juntava dinheiro, ele estava sempre consumindo aquele salário mensal, não juntava, e estava na corrida dos ratos. E aí ele disse, procura o pai do Mike, que aí sim vocês vão aprender a ficarem ricos. Aí os 2 meninos de 9 anos foram procurar o pai do Mike e disse, né, pai, eu quero aprender a ficar rico. Então tá. E aí ele começou a ensinar. Então, desde os 9 anos, o Robert começou a desenvolver uma inteligência financeira. Então, esse é o meu objetivo aqui com os pais e com as mães e comigo mesmo. Eu tô nesse processo aprendendo a lidar realmente com o dinheiro, né? Entendendo que isso é uma vertente da vida muito importante, que a gente não pode deixar de lado, né? Na verdade, assim, ele sempre fala, quando as pessoas perguntam por que eu devo querer ficar rico, ele diz, isso é uma coisa que só você pode falar. Por que você quer ficar rico? Só você pode falar. Na verdade, o ficar rico subentende ter uma independência financeira, né? Então, essa independência financeira e o ficar rico, na verdade, é potencializar o que a gente tem de melhor. E a independência financeira é fazer o que a gente tem a maior habilidade, o que a gente tem o dom natural de fazer, né? Ou tocar música, ou lidar com números, quem é contador, ou médico, quem gosta da saúde, enfim, é usar a habilidade natural, o dom natural e fazer com que isso seja a sua renda, não trabalhando para alguém, mas trabalhando para si e fazendo com que essa renda seja um ativo, que chegue num ponto que essa renda trabalhe para você, para o dinheiro trabalhar para você. Então, isso que ensina esse livro, né? Então, essa é a minha ideia de estar aqui passando isso para os pais e para as mães, conversarem com seus filhos, porque no dia a dia, é na rotina, no cotidiano que a gente conversa com os filhos, que os filhos observam a gente, o que a gente faz, eles seguem os exemplos. Então, por exemplo, assim, eu dei uma educação muito legal para os meus filhos. Minha filha mais velha, a Thaís, tem 24 anos, o Bruno tem 21 anos, a Laurinha tem 19. E essa educação que eu dei resultou em 3 filhos, em 3 adultos maravilhosos, pessoas especiais de verdade. Então, sem falsa modéstia, eu tenho essa consciência que eu consegui educar, eu tive sucesso na educação deles. E eu identifico também que, por exemplo, por conseguir ajudar outros pais e outras mães a educarem seus filhos, né, sendo um exemplo, digamos assim, eu identifico também que eu poderia ter feito mais nessa vertente de inteligência financeira, tanto como exemplo meu para eles, tanto como instigando essa inteligência financeira neles, entende? Então, por exemplo, assim como eles sempre tiveram meus exemplos em casa, fazendo atividade física, me alimentando bem, sendo gentil. Tipo, a mãe sempre foi gentil com a gente. A mãe educava sem gritar. A mãe educava de uma maneira dando disciplina, dando limites, mas com gentileza, com respeito, com empatia. Então, da mesma maneira como eles cresceram me vendo, tendo essas atitudes com eles,
eles agora têm esse perfil, eles têm essas características. Então, o que eu quero dizer é que eu poderia ter desenvolvido uma inteligência financeira durante todos esses anos que eu eduquei eles. Então, é isso que eu estou convidando vocês para desenvolverem com seus filhos, é justamente essa inteligência financeira junto com a educação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nas páginas anteriores, ontem, ele falou assim, ó, esse exemplo, ele deu exemplos, né, de como ele conseguiu o dinheiro em poucos minutos, em poucas horas de trabalho. Ele fez ótimas transações. Daí ele disse assim, ó, esse exemplo mostra como é possível transformar uma pequena soma de dinheiro em outra muito maior. Repito, é uma questão de entender demonstrações financeiras, estratégias de investimento, sentir o mercado e conhecer as leis. Se as pessoas não forem versadas nesses tópicos, tenderão a seguir o dogma padrão, que é buscar segurança, diversificar e só aplicar em investimentos seguros. Eu não sei se vocês estão me escutando bem, porque aqui tem um barulhinho natural. Colocam certinho se vocês estão me escutando bem, porque eu posso colocar o fone de ouvido, mas eu não sei se a minha bateria vai aguentar até o final da live. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo me escutar bem? De qualquer maneira, eu acho que eu vou botar aqui. Tá escutando bem? Tá, que bom, obrigada. Bom, então eu não vou botar agora o fone, tá? Mas se tiver mais barulho, eu boto o fone. Então, olha só. Ele disse assim, é fácil, eu repito, se é uma questão de entender as 4 leis. Então, ele tem 4 leis que regem o que ele chama de ter despertado a inteligência financeira dele e ele ter conseguido conquistar a independência financeira. E essas 4 leis a gente trabalhou bastante ontem, que são... Eu sempre grifo elas. Eu grifo, ó. Eu marco aqui, não sei se dá pra ver, aqui tem uma luz. Então, a primeira lei é contabilidade. Você deve aprender a ter proficiência financeira e a habilidade de ler os números. Essa é uma habilidade vital se quiser construir negócios ou investir. Então, o pai do Mike, o pai rico, ele tinha bons contadores junto dele. Isso é uma habilidade que quem quer construir riqueza precisa ter. A segunda lei o investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Investir. Daí o investimento é aquilo que ele faz de não entrar na corrida dos ratos, que é gastar todo o salário que ganha. Então, por exemplo, a pessoa que é assalariada, que trabalha com carteira assinada, precisa tomar cuidado para não ter um padrão de vida exatamente com o salário que ela ganha. A pessoa precisa cuidar para ter um padrão de vida abaixo do que ela ganha mensalmente, para poder juntar dinheiro e investir ou juntar e aplicar em bolsa de valores, com qualquer R$100, menos até, dá para fazer aplicações. Daí a gente precisa aprender, né? Então, assim, a segunda lei que rege, né, essa arte de conquistar a independência financeira, a segunda lei é investimento. O investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. A terceira lei é entendimento de mercado, a ciência da oferta e da procura. Alexander Graham Bell deu ao mercado o que este desejava. Bill Gates fez o mesmo. Uma casa de 75 mil oferecida por 60 mil e que custou 20 mil dólares também foi o resultado de perceber uma oportunidade criada pelo mercado. Alguém estava comprando e alguém vendendo. Ele está falando dos investimentos imobiliários, né? Olá, tudo bem? Deia, seja bem-vinda. Ele está falando dos investimentos imobiliários, que, por exemplo, quando a gente tem essa percepção de investimento imobiliário, comprar um imóvel perto de uma universidade, perto de um shopping, perto de uma escola muito bem conceituada, esse imóvel ele vai ser atemporal, esse imóvel ele vai sempre valorizar. Então, se você deseja colocar para alugar ou se você deseja revender,
vai conseguir certamente fazer um bom negócio. Então, isso é que ele fala de entendimento de mercado. E a quarta lei para se conseguir uma proficiência financeira é o conhecimento de lei e regulamentos estaduais e nacionais sobre contabilidade e empresas. Recomendo jogar dentro das regras. Aqui ele fala que ele sempre teve cercado de bons advogados que conheciam as leis, porque um empresário, um cidadão paga muitos tributos, né? Nós pagamos muitos impostos. O salário, ele tem muitos impostos descontados no fim do mês. E as empresas também, porém, existem tributos que podem, existem leis que incentivam e facilitam que o empresário pague menos tributo, que situações ou empresas sejam menos tributadas dentro da lei. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico e muito de quem é leigo nisso. A conta bancária. Se você tem uma conta no banco e paga aquela mensalidade, você está colocando dinheiro fora, você não precisa pagar aquela mensalidade. É só ligar para o banco e dizer, olha, eu escutei falar que tem uma lei tem uma lei que defende que eu não preciso pagar um valor por mês para ter conta nesse banco ou em qualquer banco. E aí ele vai dizer, ok, então eu vou retirar a cobrança da mensalidade. Quando o banco retira a cobrança da mensalidade, você entra num plano básico do banco. Cada banco tem um plano básico. Então, por exemplo, o plano básico consiste... Vou chutar aqui, tá? A minha conta é no Banco do Brasil. Então, o meu plano básico oferece coisas que eu nem uso. Por exemplo, tantos extratos, imprimir tantos extratos no caixa eletrônico, ou tantas transferências, ou tantos depósitos, ou tantas coisas. Olá, seja bem-vinda. Então, a conta bancária tem um estágio padrão que tu não paga nada por mês. Então, isso é conhecer as leis e se beneficiar dessas leis para pagar menos tributo, entende? Não sei se vocês pagam, vocês que estão me assistindo aqui, pagam algum valor mensal nas suas contas. Então, me digam aqui se vocês pagam algum valor mensal. Quando a pessoa, por exemplo, eu, Kátia, eu preciso fazer no mês 20 transferências, que isso faz parte do meu negócio, faz parte do meu mês e vai ser sempre assim. Se eu preciso fazer muitas ações na minha conta, eu preciso ficar atenta para ter, então, uma conta que supra essas minhas necessidades. Mas se eu quase não uso a conta, eu não preciso pagar mensalidade na conta. Então, isso é conhecer as leis e se beneficiar dessas leis para não gastar tanto dinheiro. Então, aqui o Robert Kiyosaki fala das 4 leis que regem, a pessoa que quer realmente ter proficiência financeira e conquistar a independência financeira. Essa é uma das quatro leis, que é a própria lei, conhecer a lei. Então, que ele sempre se cercava de bons advogados para orientar ele em pagar menos tributos possível, né? Isso é, uma arte para quem quer realmente ganhar dinheiro, ficar rico e adquirir inteligência financeira e a independência financeira, né? E aí ele falou que ele gosta de dar exemplos porque ele acha que esses exemplos mostram que é fácil, é só a pessoa conhecer essas leis, sentir o mercado. Daí ele disse assim, ó, a maioria das corretoras não tocará em transações especulativas para proteger a si próprias e seus clientes. Essa é uma política sábia. Os negócios realmente quentes são oferecidos aos novatos. Não, os negócios realmente quentes não são oferecidos aos novatos. Quando tem negócios muito complexos que a pessoa precisa conhecer muito de investimento financeiro, as corretoras acabam nem oferecendo isso para um cliente que é novato, que está entrando agora no mercado de investimentos, de bolsas ou coisa assim. Daí ele falou assim, ó, normalmente os melhores negócios que tornam os ricos ainda mais ricos são reservados para aqueles que entendem o jogo. Então, sabe quando a gente fala que dinheiro chama dinheiro? É por isso. Então, assim, poxa, a pessoa
A pessoa que conhece essas leis, que tem entendimento de tudo isso, acaba conhecendo as oportunidades, acaba entendendo aonde as melhores oportunidades estão e acaba se beneficiando disso. Então vai ficando mais rico, mais rico. Então por isso a importância e a necessidade da gente estudar, né, realmente desenvolver a inteligência financeira. Então assim, aí ele fala, é tecnicamente ilegal oferecer a alguém que não é considerado sofisticado esses negócios especulativos, mas naturalmente acontece. Quanto mais sofisticado me torno, mais oportunidades aparecem em meu caminho. Dinheiro chama dinheiro, né? Outro argumento para desenvolver sua inteligência financeira ao longo de toda a sua vida é simplesmente que mais oportunidades são apresentadas a você. E quanto maior for a sua inteligência financeira, mais fácil será reconhecer um bom negócio. Aí se torna automático, aí vira um hábito. Mas o que vira o hábito? O hábito vira quando a gente pratica aquela atitude, atitude mesmo, pratica várias vezes, se torna um hábito. Então, assim, como ele praticava o estudo, né, para ter uma inteligência financeira, ele vivia junto com o pai do Mike nos momentos de folga da escola, nos momentos que ele tinha livre, ao invés de ir brincar e coisa assim. Não que a criança ou a pessoa não tenha que ter lazer, não é isso que eu tô falando, mas aproveitar bastante tempo para estudar, para ficar num ambiente em que aquele ambiente faça com que a gente progrida para o que a gente quer progredir, obviamente, né? Então o Robert, ele usava essas oportunidades. Então, assim, ele no início ele até reclamou, tá, mas se eu vier trabalhar aqui todos os sábados, eu não vou jogar beisebol com os meus amigos. E aí o pai rico, o pai do Mike, falou assim, são escolhas. Se você quiser jogar beisebol com seus amigos, então você vai, fique à vontade. Se você quiser passar os seus sábados aqui aprendendo, né, como ficar rico, você fique aqui. Então, assim, aí ele parou para pensar, eu quero ficar rico. Então, a vontade dele ficar rico era maior do que a vontade de jogar beisebol. Então, são escolhas, né? E aqui ele falou isso. Outro argumento para desenvolver a sua inteligência financeira ao longo de toda a sua vida é simplesmente que mais oportunidades são apresentadas a você. E quanto maior for a sua inteligência financeira, mais fácil será reconhecer um bom negócio. Quanto mais aprendo, e há muito a aprender, mais dinheiro ganho, simplesmente porque, com o passar dos anos, acumulo experiência e sabedoria. E a sabedoria é quando a pessoa tem o conhecimento, a pessoa aprende e aplica aquele conhecimento, né? Isso é sabedoria. E quando a pessoa tem só o conhecimento, conhece e não aplica nada, ela é só inteligência, ela só é inteligente, mas ela não é sábia, né? E aqui ele diz, tenho amigos que se aprisionam à segurança trabalhando com afinco em suas profissões e não conseguem adquirir sabedoria financeira que leva tempo para ser desenvolvida. Quando ele fala que os amigos se aprisionam à segurança trabalhando com afinco em suas profissões, ele quer dizer que esses amigos, eles não desenvolvem o raciocínio de que é importante a gente identificar uma renda oriunda de ativos. O que é isso? Uma renda oriunda de ativos é uma renda que vai colocar dinheiro no bolso da gente e não tirar. Então, por exemplo, quando a gente tem uma renda que é um salário, essa renda, a gente tem que se usar sabiamente, né? O salário, a gente usa o salário. O que acontece normalmente? Paga as despesas que são passivos, né? E aí depois o dinheiro que sobra, digamos assim, aplica, enfim. E ele defende justamente o processo inverso. Primeiro a gente deve ganhar o salário, aplicar em ativos, comprar menos passivos
E aí sim a gente então paga as contas, se paga. O ideal é se pagar primeiro, né? Então isso não é uma coisa comum da gente fazer. Não é o comum que todas as famílias ensinam para os seus filhos, ou a maioria das famílias ensinam para os seus filhos, né? Então a gente começa a ver por que existe uma minoria de pessoas ricas e milionárias no mundo. E eu não estou falando que ser rico e milionário é a solução para tudo no sentido do dinheiro. O que eu estou dizendo é que a pessoa que é rica, a pessoa que é milionária, que tem uma independência financeira, ela pode ela pode valorizar, salientar tudo que tem de melhor. Então imagina, se você consegue a sua independência financeira, você consegue até ajudar outras pessoas, você consegue fazer ações que vão ajudar outras pessoas que estão passando dificuldade, enfim, você pode salientar o que você tem de melhor, né? Então isso é uma coisa muito importante. E aqui ele fala, deixa eu ver aqui, onde que eu tava aqui? Os meus amigos, tenho amigos que se aprisionam à segurança trabalhando com afinco em suas profissões e não conseguem adquirir sabedoria financeira que leva tempo para ser desenvolvida. Porque a pessoa fica tão no mundo dos ratos, na corrida dos ratos que ele chama, é quando a gente tem um emprego, tem um salário, durante o mês gasta todo. Oi, Caroline, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, bem-vinda. O que ele fala da corrida dos ratos é quando a gente tem um salário, ganha aquele salário e gasta todo o salário. No outro mês tem o salário, ganha o salário e gasta todo o salário. Aí passa um ano, passa 2, passa 3, passa uma vida e a gente não adquiriu uma independência financeira, a gente não investiu, então a gente não adquiriu essa inteligência. Isso é que ele fala, que tem amigos que estão nessa batida da corrida dos ratos. De modo geral, a minha filosofia é plantar sementes na minha coluna de ativos. Essa é a minha fórmula. Começamos com pouco e plantamos sementes. Algumas se desenvolvem, outras não. Na nossa empresa imobiliária, há propriedades que valem muitos milhões de dólares. É nosso próprio fundo de investimento imobiliário. O que destaco é que a maioria desses milhões partiu de investimentos mínimos, da ordem de 5 milhões ou 10 mil dólares. Todos esses pagamentos foram beneficiados por um mercado em rápida ascensão e pela maior isenção de impostos. Negociamos várias vezes ao longo dos anos. Também temos um portfólio de ações que, em uma empresa que tinha mulher e eu chamamos de nosso fundo mútuo pessoal. Essa frase eu vou ler de novo, olha só. Também temos um portfólio de ações abrigado em uma empresa que minha mulher e eu chamamos de nosso fundo mútuo pessoal. Temos amigos que fazem negócios especificamente com investidores como nós, de modo que todo mês temos dinheiro extra para investir. Compramos ações de empresas de capital fechado e de alto risco, especulativas, que estão próximas de ser listadas em bolsas dos Estados Unidos ou no Canadá. Um exemplo de como é possível obter ganhos rápidos são 100 mil ações compradas a 25 centavos pouco antes da abertura da capital da empresa. 6 meses depois, a empresa estava listada na e 100 mil ações agora valem 2 mil dólares cada uma, viu? Era 25 centavos antes e agora vale 2 mil dólares cada uma. Se a empresa for bem administrada, o valor continuará subindo e o preço por ação pode alcançar 20 mil dólares ou mais. Houve ocasiões em que os nossos 25 mil dólares se transformaram em 1 milhão em menos de um ano. Isso eu vou grifar, porque isso é uma técnica que ele usa como investidor de bolsa, de ações de empresas. Olha só o que ele colocou aqui, ó. 6 meses depois, a empresa estava listada na bolsa.
O começo é assim, ó. Um exemplo de como é possível obter ganhos rápidos são 100 mil ações cotadas a 25 centavos pouco antes da abertura de capital da empresa. 6 meses depois, a empresa estava listada na bolsa e as 100 mil ações agora valem 2 mil cada uma. Se a empresa for bem administrada, o valor continuará subindo e o preço por ação pode alcançar 20 mil dólares ou mais. O nossos 25 mil dólares se transformaram em 1 milhão em menos de um ano. Isso é sensacional, né, gente? Aqui ele continua, ó. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. O jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. O importante é usar conhecimento técnico, sabedoria e amor ao jogo para minimizar os riscos. Naturalmente, sempre há algum risco. É a inteligência financeira que aumenta as chances de arriscar para outra. Essa é a principal razão pela qual sempre incentivo as pessoas a investir mais em sua instrução financeira do que em ações, imóveis ou outros mercados. Olha só, isso aqui também, ó, super incrível. O importante é usar conhecimento técnico, sabedoria e amor ao jogo para minimizar os riscos. Naturalmente, sempre há algum risco. O investidor tem que estar ciente disso, que sempre vai ter um risco, né, gente? É a inteligência financeira que aumenta as chances. Assim, o que é muito arriscado para uma pessoa é menos arriscado para a outra. Essa é a principal razão pela qual sempre incentivo as pessoas a investir mais em uma instrução financeira do que ações ou outros mercados. Vou grifar isso aqui também. Quanto mais esperto for, mais chances terá de reduzir os riscos. Impressionante, né? As ações nas quais invisto são extremamente arriscadas para a maioria das pessoas e não as aconselho de forma alguma que o façam. Estou nesse jogo desde 1979. Já cometi erros e aprendi com eles. Mas se você aprender por que tais investimentos são um alto risco para a maioria das pessoas, poderá organizar a sua vida de modo diferente para que a habilidade de pegar 25 mil dólares e transformá-los em 1 milhão em um ano seja de baixo risco para você. Olha que interessante isso. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. O jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. Exatamente. Como já disse anteriormente, nada do que escrevi é uma recomendação. São exemplos do que é simples e possível. O que faço é café pequeno no esquema das coisas. Contudo, para o indivíduo mediano, uma renda de 100 mil dólares ao ano, sem fazer muita força, é agradável e não muito difícil de se obter. Dependendo do mercado e da sua independência financeira, isso pode ser conseguido em um prazo de 5 a 10 anos. Se mantiver suas despesas correntes em um nível modesto, 100 mil dólares como renda adicional é bom, não importando se você trabalha formalmente. Você pode trabalhar se quiser ou tirar longas férias e usar o sistema tributário a seu favor e não contra você. A minha base pessoal são os imóveis. Adoro imóveis porque são estáveis e mudam devagar. Mantenho essa base sólida. O fluxo de caixa é constante e, se administrado adequadamente, tem boas chances de se valorizar. A beleza de uma base forte em imóveis é que ela me permite arriscar um pouco mais com as ações especulativas que compro. Então, ele tem duas fontes de ativos, que são a aplicação em imóveis e a aplicação em bolsa de valores, né? Em empresas assim. Se tenho grandes lucros no mercado de ações, pago o imposto sobre os ganhos de capital
e reinvisto o que sobra em imóveis, garantindo assim o alicerce dos meus ativos. Ele considera os imóveis como alicerce dos ativos dele. Uma última palavra sobre imóveis. Tenho viajado por todo o mundo ensinando a investir. Em todas as cidades ouço as pessoas dizerem que não há imóveis baratos. Não é essa a minha experiência. Mesmo em Nova York ou em Tóquio, ou mesmo nos arredores das cidades, há pechinchas desprezadas pela maioria das pessoas. Em Singapura, que atualmente registra uma alta no preço dos imóveis, ainda é possível encontrar pechinchas em locais não muito distantes. Logo, sempre que ouço alguém me dizer, você não pode fazer isso aqui, respondo que talvez a afirmação adequada seja, não sei como fazer isso aqui ainda. As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. Muita gente nunca ficará rica simplesmente porque não tem o treinamento financeiro para reconhecer as oportunidades que estão bem na sua frente. Isso eu vou grifar também, olha só. As grandes oportunidades não são vistas, isso é o mais importante de tudo. As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. Muita gente nunca ficará rica simplesmente porque não tem o treinamento financeiro. E é isso que a gente está fazendo aqui, treinando a mente para adquirir inteligência financeira. Porque muita gente não tem o treinamento financeiro para reconhecer oportunidades que estão meio na sua frente. Muitas vezes me perguntam, como começo? No último capítulo, mostro 10 passos que segui na minha trajetória para a minha independência financeira. Mas sempre lembro que é preciso que seja divertido. Isso, abrindo um parênteses agora para a educação dos filhos, isso eu sempre pensei. Eu vou educar meus filhos de uma maneira divertida, sabe? Sendo feliz, sendo alegre, cantando, rindo, brincando e pedindo que eles tenham disciplina, sabe? Ao mesmo tempo. Então eu acho que isso a gente pode levar para a vida no geral, assim, sabe? Tentar uma palavra que não deve existir, né? Mas levar a vida de uma maneira alegre, mais leve, com responsabilidade. Eu sempre falei para os meus filhos, liberdade com responsabilidade, né? Então, isso ele fala, mas tem que ser divertido. Onde é que eu estava aqui? Acho que é aqui nessa outra página. Aqui. Me perdi aqui, mas tem que ser divertido. É preciso que seja divertido. É apenas um jogo. Algumas vezes você ganha, em outras aprende. Mas divirta-se. A maioria das pessoas jamais vence porque tem medo de perder. É por isso que a escola é tão tola. Na escola aprendemos que os erros são maus e somos punidos por cometê-los. Contudo, tipo assim, a gente vê muitos, as pessoas de sucesso, os ricos falarem que o fracasso é importante para ter sucesso, porque é no fracasso que a gente aprende, né? Então aqui, na escola aprendemos que os erros são maus e somos punidos por cometê-los. Eu prefiro dizer assim, que os erros acontecem quando a gente não usa a estratégia da maneira que deve ser usada. E aí nós vamos ter as consequências, né? E aí vamos arcar com essas consequências e vamos, aprender com elas para não repetir. Essa é a ideia. Contudo, se prestar atenção à maneira como os seres humanos aprendem, verá que aprendemos errando, viu? Aprendemos a andar caindo. Se não cairmos, nunca andaremos. O mesmo vale para andar de bicicleta. Ainda tenho cicatrizes nos joelhos, mas hoje ando de bicicleta de maneira automática. Virou um hábito, mas no início caiu e machucou os joelhos, até aprender, né, gente? Ainda tenho cicatriz nos joelhos, mas hoje ando de maneira automática. O mesmo vale para enriquecer.
vou ter que grifar, né? Ontem eu grifei muito, gente. Hoje até não tanto, mas também, ó. O mesmo vale para enriquecer. Infelizmente, a principal razão pela qual a maioria das pessoas não é rica é por seu pavor de perder. Medo de errar trava, né, gente? Trava. O medo de errar trava. Os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores sim. Esses têm medo de perder. Os fracassos são parte do processo do sucesso. Vou ter que grifar de novo, gente. Olha só, me desculpem, porque daí vocês... Se vocês têm um papel aí, anotem. Os fracassos são parte do processo do sucesso. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Penso no dinheiro de forma semelhante ao meu jogo de tênis. Jogo muito, erro, corrijo, erro mais, volto a corrigir e melhoro o meu jogo. Se perco, vou até a rede e aperto a mão do meu adversário, sorrio e digo: até sábado. Há dois tipos de investidor. O primeiro e mais comum são as pessoas que compram um investimento hermético. Procuram um varejista, seja uma imobiliária, um corretor, um consultor financeiro e compram alguma coisa. Pode ser um fundo mútuo, um fundo de investimentos imobiliários, ações ou títulos. É uma forma bem clara e simples de investir. Pode ser comparado à pessoa que vai à loja e compra um computador direto da prateleira. Esse é um tipo de investidor, certo? E o outro tipo de investidor, o segundo, são os investidores que criam investimentos. Este investidor, em geral, organiza o negócio de forma semelhante às pessoas que compram os componentes e montam o seu computador. É algo sob medida. Eu não sei como juntar componentes de computador, mas sei como juntar as oportunidades. Eu conheço quem saiba. É esse segundo tipo que tem mais probabilidade de se tornar um investidor profissional. Algumas vezes são necessários anos para que se junte todas as peças. E às vezes nunca se consegue isso. Meu pai rico me incentivou a ser esse tipo de investidor. É importante aprender a juntar as peças, porque é aí em que os grandes ganhos estão. E se a maré é adversa, as grandes perdas. Eu vou ler de novo essa frase, gente. É importante aprender a juntar as peças, porque é aí em que os grandes ganhos estão. E, se a maré é adversa, as grandes perdas. Se quiser ser o segundo tipo de investidor, precisa desenvolver 3 habilidades principais. Primeira, encontre a oportunidade que os outros deixam passar. Você vê com sua mente o que os outros veem com os olhos. Por exemplo, um amigo comprou uma casa caindo aos pedaços. Era assustador olhar para ela. Todos se perguntavam por que ele a comprara. O que ele viu e nós não foi o que a compra da casa incluía mais 4 lotes de terreno vazio. É ter a noção de mercado, né? Mais 4 lotes de terreno vazio. Ele verificou isso indo ao cartório de registros. Depois de comprar a casa, a demoliu e vendeu os 5 lotes para um construtor por 3 vezes o que tinha pagado. Ele ganhou $75.000 em 2 meses de trabalho. Não é muito dinheiro, mas sem dúvida é muito mais do que um salário mínimo e não há muitas dificuldades técnicas. Então, esse é se quiser ser o segundo tipo de investidor, precisa desenvolver 3 habilidades principais. A primeira habilidade principal é essa que ele falou. Encontre a oportunidade que os outros deixam passar. Tipo isso, uma casa muito barata, que no final das contas estava caindo os pedaços a casa, mas essa casa tinha 5 lotes de terreno. E aqui, o segundo tipo, né? A segunda habilidade
que um investidor deve desenvolver. Segunda habilidade, levante dinheiro. As pessoas comuns só procuram o banco. Esse segundo tipo de investidor precisa saber onde levantar recursos. E há muitas formas de fazê-lo, sem ir ao banco. Para começar, aprendi a comprar imóveis sem precisar do banco. Não tanto pelos imóveis, mas pelo aprendizado de como conseguir o dinheiro, o que não tem preço. Muito frequentemente ouço pessoas dizerem: o banco não me dá um empréstimo, ou não tenho dinheiro para comprar isso. Se quiser se tornar um investidor do segundo tipo, precisará aprender a fazer o que atrapalha muita gente. Em outras palavras, a maioria das pessoas deixa que a falta de dinheiro as impeça de fechar negócio. Sim, porque aí não tem dinheiro e não pode aproveitar a oportunidade. Se puder evitar esse obstáculo, estará anos-luz à frente dos que não aprenderam essas habilidades. Muitas vezes, adquirir uma casa, ações ou um prédio residencial sem ter um tostão no banco. Uma vez comprei um prédio por $1.200.000. O que fiz se chama amarrar a transação com um contrato escrito entre comprador e vendedor. Então, consegui o necessário para pagar o depósito de $100.000, o que me permitiu obter 90 dias para levantar o resto do dinheiro. Por que eu fiz isso? Simplesmente sabia que o prédio valia 2 milhões. Não levantei o dinheiro. Em vez disso, a pessoa que depositou os $100.000 me deu $50.000 por ter encontrado o prédio, assumiu a minha posição e saí no negócio. Total de tempo de trabalho, 3 dias. Repito, conta mais o que você sabe sobre o... Repito, conta mais o que você sabe do que o que compra. Investir não é comprar, é mais um caso de conhecer. E a terceira habilidade, né? A terceira habilidade que um investidor precisa ter é: reúna pessoas espertas. Pessoas inteligentes são aquelas que trabalham com ou contratam alguém mais versado do que elas. Quando precisar de orientação, assegure-se de escolher sabiamente o seu conselheiro. A questão de se reunir com as pessoas espertas é aquilo também. Quando a gente vai formar uma equipe ou quando a gente tem conhecimento que a gente não tem uma habilidade em alguma coisa, por exemplo, ele contratou contadores ótimos e advogados ótimos. Então, quando a gente percebe que não tem uma habilidade em alguma área, a gente contrata uma pessoa muito boa naquela área, né? Essa é a ideia. Há muito o que aprender, mas a recompensa pode ser astronômica. Se não quiser aprender essas habilidades, então é aconselhável ser um investidor do primeiro tipo. Sua maior riqueza é o que você sabe. Seu maior risco é o que desconhece. Sempre há risco, então aprenda a administrá-lo em vez de evitá-lo. Então, gente, aqui a gente terminou o capítulo 5. E essa terceira habilidade aqui que um investidor deve desenvolver, né? Reunir as pessoas espertas. A segunda habilidade é levante o dinheiro. E a primeira habilidade é encontre a oportunidade que os outros deixam passar. Então é isso, gente. Quero agradecer aqui as participações e me contem aqui depois nos comentários se o barulho externo atrapalhou, porque eu tô aqui na rua. Às vezes eu gosto de mudar o ambiente, né? Para não ficar sempre dentro do escritório. Hoje aqui tá um dia bonito, ensolarado. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, onde que eu tô, no meu condomínio. Não sei se deu pra ouvir um pouquinho. Então, aí me digam se o barulho externo, o meu sobrinho que mora aqui na casa do lado, ele é muito ativo, né? Então, de repente,
ele falando atrapalhou aí entender. Aí eu vou pedir essa ajuda para vocês deixarem escrito aqui nos comentários. E agradecendo muito a companhia. Aí hoje terminamos o capítulo 5 e o capítulo 6 vai ser, eu gosto de dizer, né? Ó, o capítulo 6, trabalhe para aprender e não por dinheiro. Esse é o capítulo 6, não sei se vocês conseguem ver aqui. Capítulo 6, trabalhe para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído, para o meu pai rico era aprender. Então tá, gente, brigadão. Tchau, tchau, até a próxima leitura.